Então, na aula 19, veremos os aspectos mais sociais, culturais e literários da dinastia Manchu, da dinastia Qing. Vimos algumas coisas na aula anterior sobre a dinastia que houve mudanças, primeiro, com relação a uma nova elite se instala no Império Chinês, em 1644, que não, por tradição, vem considerados chineses no século XVII. Eles vêm ao norte ali da região de Pequim, além da Grande Muralha. E quando eles tomam o poder, em 1644, estabelecendo uma nova dinastia, claro, eles trazem os conceitos dos povos manchus, dos povos Chujin, né? Eles vão trazer práticas xamanistas, inclusive, e estabelece como uma elite administrativa e militar. Como eu disse, os 8 estandartes são padronizados nas regiões mais críticas do Império, e eles se impõem como uma casta dominadora. Agora, a gente não pode deixar de considerar que eles também continuaram com as práticas anteriores dos chineses. Então, a China, nessa época, ela expande suas fronteiras. A gente viu isso em várias campanhas na aula passada, sobre os mongóis, sobre os uigures, sobre os tibetanos, nepaleses e até regiões mais ao sul, em Anã, né? E também se estabelece um sistema o entorno todo tributário. Então, nessa época, inclusive, vem o conceito que é estabelecido do Império do Meio, do Chongguo, né? Como o centro do mundo. E a concepção internacional do entorno na época da China vai ser de que a China, o Império do Meio, era rodeado por povos tributários que tinham, de alguma maneira, conhecido a cultura chinesa e se tornado tributários, que eram considerados como cozidos. Existia aquele mais além do entorno, que são povos bárbaros, são os crus, né, que não sabem muito pouco ou desconhecem da cultura chinesa. Então, eu trouxe aqui até uns mapas para vocês, né, do século XVII, século XVIII, do que sobreviveu. E é interessante a gente observar que é justamente com essa percepção que vai colidir com a concepção europeia, por exemplo, com os britânicos. Aí vem no final do século XVIII de que eles querem estabelecer relações iguais, de monarca para monarca, de embaixador para embaixador, e isso não existe na China, né? Então há um conflito cultural, político, ideológico muito forte entre essas duas nações, entendendo que a Inglaterra de Jorge III e depois do início do século XIX, ela começa a despontar como a potência maior, ainda mais depois de 1815, como a maior potência marítima do mundo, né? Ela começa a estender sua dominação imperial sobre a Índia, sobre regiões da Península Malaia, já tinha tornado a colônia na Austrália, entre outras regiões, na África do Sul e depois na África Oriental, África Ocidental e por assim vai. Então, eu trouxe esse mapa só para vocês entenderem a concepção chinesa da ordem mundial até aí, que vai começar a desfarelar no final do século XIX. Então, no campo cultural, o que a gente tem? Primeiro, isso se reflete na cerâmica. Então, aquelas porcelanas anteriores, Ming, as esverdeadas, azuladas, elas começam a ganhar novas tonalidades, né? A paleta de cores aumenta, né? As cores começam a ser muito mais ricas, diversificadas, né? E isso atende também ao gosto do mercado interno e externo, entendendo que muito dessas cerâmicas eram exportadas, inclusive para o mundo ocidental, como eu trouxe muitos xícaras e vasos aí de chá que era produto de exportação do mercado chinês para o mundo, né? Não somente para o Ocidente, como várias outras partes asiáticas, né? E no campo da caligrafia, entendendo que a caligrafia era uma arte cultivada muito pelos letrados, né? Pelos mandarins, pela classe dos literati, né? E nesse período, a ênfase caligráfica ela começa buscar raízes ainda mais remotas
muito até antes da dinastia Qing, nos últimos séculos antes de Cristo. Então, na verdade, a gente está quase uma busca pelas raízes, origens da escrita chinesa, tá? Quase como aqueles registros oraculares das primeiras dinastias da China, né? Então é nesse período que você tem uma importância da dinastia Qing de buscar as raízes mais remotas da civilização chinesa, né? Então promovem isso, promovem para justamente buscar uma identidade, uma nova identidade de uma dinastia, né? Então é interessante como é que depois, com o tempo, eles começam a promover isso justamente para tentar achar uma identidade segura, uma identificação com o passado chinês, que tem uma trajetória toda própria e muito extensa, né? Então aí é um reflexo disso, né? Na caligrafia. Você vê que os contornos são quase que denotam uma certa forma pictográfica, né? Nesse sentido. Então, e é interessante como também a caligrafia da dinastia Qing, ela busca se diferenciar daquela fluidez cursiva da dinastia Ming anterior. Então, até uma maneira, novamente, de expressar a mudança dinástica, mas manter as raízes aí com as origens chinesas, né? E nas artes plásticas, visuais, você tem um claro a influência já ocidental marcando, né, mesclando-se com a tradição chinesa. Então, embora tenha um teor claramente chinês, né, no desenho da perspectiva aí do retrato de seres inseridos numa paisagem, você tem aí já um aspecto da perspectiva linear trabalhado nos edifícios aqui. Isso aqui é uma ênfase, uma perspectiva diferente do que tinha sido nas dinastias anteriores, que você tinha pintura de uma paisagem em dois planos e um plano além, até de maneira até quase que infinita, né? Agora não, agora claramente é o plano já linear dessa perspectiva desenhado aí, como nessa grandiosa obra de autoria anônima, o imperador Yongchen desfrutando o oitavo mês lunar. Até na aula anterior eu trouxe também as pinturas do Giuseppe Castiglione, que trabalhou para o Kanzi, para o imperador Kanzi e também para o Qianlong, né? E ele também apresenta já essa mescla da arte europeia com a arte chinesa. E essa influência também se dá com o grandioso Palácio de Verão, né? O Yuan, nos arredores de Pequim, que depois foi lamentavelmente destruído e pilhado por tropas europeias em 1860. E esse complexo de palácios e jardins, ele incluía alguns edifícios com claríssimo estilo barroco, né, que construtores, arquitetos europeus comissionados ergueram. Era quase como uma obra de Versalhes nos arredores de Pequim, que dizem que rivalizava a altura, né? Os jardins eram extensos, era a moradia de veraneio dos imperadores da família, dos eunucos, e inclusive a imperatriz viúva Cixi, ela adorava esse palácio, e quando foi destruído ela coloca todo a sua ênfase de reconstruir esse Palácio de Verão, do que é o que existe hoje, o novo Palácio de Verão nos arredores de Pequim, mas as ruínas do que sobraram desse primeiro palácio que está aí retratado, pilhado, até hoje existe nos arredores de Pequim, né? Inclusive tem placas lá para todas as crianças das escolas públicas chinesas, elas podem ler, olha, esse aqui foi destruído pelos ocidentais e saqueado em 1860. Então, é um dos episódios mais lamentáveis, cruéis do imperialismo ocidental sobre a China, né? E também a jardinagem, ela se consolida como uma arte primeiro, de expressão sobre a natureza, no sentido de que a natureza e o humano, ela deve mesclar numa uma relação harmoniosa. Então não é propriamente uma imposição racional
dominadora sobre a natureza, e sim você buscar mesclar elementos humanos artificiais construídos com a máxima harmonia com a jardinagem. Esses jardins, por exemplo, privados de mercadores ricos, de funcionários imperiais importantes em Hangzhou e Suzhou, são cidades que faziam parte na rota do Grande Canal, ligando o Rio Amarelo com o Yangtze, e ele revela esses jardins secretos, toda essa concepção harmoniosa de você buscar cultivar de maneira harmoniosa a integração entre humanos e a natureza. No período de Kangxi e depois adiante foram feitas grandes obras enciclopédicas e compêndios, né? Por exemplo, na época de Kangxi, você teve, por exemplo, comissionou-se um grande dicionário que foi o Peiwei Yongfu, né? Você teve uma enciclopédia ilustrada que foi o Gujin Tuchu Ti Chen, uma coleção de poesias que vai ser o Quantang Ti, né? E a coleção maior, um compêndio de todos os escritos anteriores, né, até a dinastia Qin, vai ser o Siku Chuangchu, né? A Kangxi, na verdade, ele, como grandes imperadores anteriores, ele tenta se colocar à altura ou maior do que os outros, né? Então, ele como se fosse o maior promotor do conhecimento humano, né? Então, quando ele se coloca dessa maneira, patrocinando, comissionando essas grandes obras, essas grandes coleções, ele busca então sistematizar todo o conhecimento, claro, conhecimento chinês, que, claro, envolvia inúmeros aspectos. Isso desde os ofícios, a filosofia, a arte, a mecânica, a hidráulica e por assim vai, né? Também é marcado também aí uma atitude com relação à dinastia Qing, que era a Manchu, que poderia ser considerada como estrangeira. Ela também tenta enraizar-se na cultura chinesa, ela tenta se tornar mais a chinesa. Então, talvez essa tentativa de comissionar grandes histórias, como a história da dinastia Ming, a Ming Ti, comissionado para os imperadores da dinastia Manchu, talvez seja uma maneira de falar: olha, somos ainda parte da continuidade dessa tradição, né, literária, histórica da China, né? E aí tem um retrato, até inclusive, de Kangxi, que viajava por vezes em algumas regiões meridionais. Aí, então tem à esquerda uma pintura do imperador, sempre retratado, claro, num elemento central e maior, de maneira mais importante do que os seus, do que as pessoas ao seu redor, né? Bom, lá na literatura, a gente tem até uma volta à ênfase mais no cotidiano, nas sutilezas e as sensibilidades, né? Então, as preocupações maiores sociais que a gente via vigorando na dinastia Ming, agora volta-se para as questões mais particulares. Eu peguei uma obra como exemplo aí que vai ser O Sonho da Câmara Vermelha, de Cao Suetin, e há um retrato aí das sutilezas de uma preocupação da existência, das nuances dos sentimentos, né, retratados, inclusive também retratar os costumes da época, né, isso mais uma ênfase mais particular, né. Temos inclusive romances de cunho erótico, né, bastante conhecidos da época. Você tem também no teatro a peça, por exemplo, de Kong Shangren, que vai ser o ventilador de pêssego, né? Que ele vai também denunciar as práticas abusivas de classes privilegiadas que vem, ele mira muito mais até no passado, né? Com relação à dinastia Ming. Isso por vezes até gera alguns conflitos com as classes mais letradas, privilegiadas da dinastia Qin, né? Que são os mandarins, né? Os mais altos funcionários imperiais nesse sentido, né?
A gente tem também nesse período, no século XVIII, muito da correspondência privada entre escritores que mostram seus pensamentos, né? Você tem, por exemplo, a do poeta ensaísta o Li Ruchen e o Yuan Mei, que escreve sobre as questões existenciais e filosóficas. Inclusive, alguns apoiam até a estender os direitos, os mesmos direitos dos homens para as mulheres, né? É, a, Também temos uma nova onda de pensadores e filósofos do meados do século XVII, XVIII, que criticam o passado da era Ming e até da era Song, né? Criticam o autoritarismo, começam até inclusive alguns questionam até a própria legitimidade dos governantes da dinastia Qing, né? Ou dos Manchus, né? Então não é à toa que muitos deles foram punidos nesse sentido, né? Eles buscaram uma nova importância do conhecimento como a forma de, primeiro, de extrair uma melhor interpretação da realidade, entendendo que a compreensão da realidade, do conhecimento, deveria ser a realidade concreta, exterior do indivíduo, né? Então é um novo até conceito epistemológico, né? E Huang Song-si, que está retratado aqui, talvez seja uma das expoentes, né? Que ele tentou revigorar o pensamento confuciano, mas propor não mais a reflexão introspectiva, né? Interiorana, metafísica, mas mais aquela buscada para as questões do cotidiano, da realidade em si, fora do indivíduo, né? Talvez ele reflita isso numa busca de maior praticidade, né? Para as coisas práticas, para a política, que vai ser o conceito do Shui, né? Então há uma nova atitude, embora muitos deles eles vão resvalar para a crítica social, para a crítica política e até questionar a ordem vigente. E não à toa muitos deles são perseguidos durante esse período. Não é somente o Huang Song-si não, tá? Você teve historiadores que também buscaram, estudiosos que buscaram isso, como o Fang Yiqi ou o Wang Fuqi, entre outros, né? Inclusive, muitos apontam o fato de que talvez as leituras dos clássicos confucianos deveriam ser lidos de maneira um pouco mais crítica, não da maneira como a tradição passava, mas sim tentar entender o contexto histórico que foi escrito, né? Então, livros que eram clássicos para os estudiosos confucianos, como os ritos de Chou, ou os livros dos documentos, que vai ser o Changshu, eles buscam saber também o contexto que foi escrito, as falhas que existem aí, né? Então, na verdade, já é um novo posicionamento crítico com relação ao que era considerado tradicional, né? Bom, eu acredito que o que representa talvez dos gênios mais versáteis desse período vai ser o Dai Chen, né? E o Dai Chen, por exemplo, ele era um geógrafo, um fonólogo, matemático, filósofo, poeta. Ele era um proponente do neoconfucionismo, né? E ele propõe mais ainda do que todos de que a evidência, então, como eu falei, a evidência deve ser buscada na realidade fora do indivíduo, do dia a dia, né? E ele compõe obras que são clássicos, como A Origem da Bondade, né? Então a gente deve buscar a observação do que é, do que vemos, do que sentimos, né? Através do empírico para a construção do conhecimento. É muito interessante porque essa onda de reformas, elas começam a ser muito críticas com a tradição, né? É uma rejeição do introspectivo, daquela reflexão metafísica e da tradição, né, confuciana, e quase que começa a chegar aos princípios da ciência empírica nesse sentido, né? Então o Tai Chin, por exemplo, ele é uma figura como um expoente junto com muitos outros da geração dele que aponta para uma tentativa de reforma mais modernizadora,
se podemos assim dizer, no sentido ocidental, se bem que o conceito pode ser muito ampliado, mas poderia ter sido uma reforma revigorante do pensamento chinês no século XVIII. É claro, houve uma reação muito forte contra essa tentativa de reforma de Dai Chen em diante, né? A China poderia ter tomado um outro caminho no século XVIII, né? E o século XIX poderia ser muito diferente. Então, estamos lidando aí com eventos que poderiam alterar o curso da história de maneira significativa. Mas temos que entender que o establishment, ou a família imperial, era muito ainda legitimada até o final do século XVIII. Você tinha uma classe de letrados dos mandarins que, na sua maioria, era muito ortodoxa ou não queriam mudanças porque estavam imbuídos em práticas de privilégios, de corrupção, né? E não queriam então alterar, perder esse status diante de novos questionamentos de reformas, como o Tai Cheng propôs junto com os seus seguidores, né? Bom, no campo religioso, a gente tem, claro, as práticas do que os manchus trouxeram, que foram até as práticas xamanísticas, né? Então, as práticas xamanísticas anteriores, nos primeiros momentos, foram até seguidos, mas a gente entende também que os manchus, tal como os mongóis, eles também tinham se convertido ao budismo, o budismo tibetano, ou budismo lamaísta, antes mesmo de chegarem à China e dominarem a China, né? Então, quando eles entram, quando eles dominam a China e depois eles incorporam a região tibetana, eles sinalizam para o budismo lamaísta tibetano, chama inclusive o Dalai Lama para ir lá residir ou mesmo servir de tutor para membros da família imperial em Pequim. E durante essa época, inclusive, que primeiro é promovido aí sim o budismo lamaísta, junto com outras correntes, que é tolerado naturalmente, mas existe, por exemplo, a construção do templo Yonghe, né, em Pequim, construído no século XVIII, com aval do imperador, né? Temos também aí como fato a consolidação de regiões dominadas pelos Qings, mas de maioria muçulmana, nas regiões ocidentais e na região de Yunnan, né, que eram importantíssimos porque eram mercadores que faziam a transição para a Ásia Central e também regiões portuárias com o Sudeste Asiático, né, entendendo que no Sudeste Asiático os muçulmanos se estabeleceram até mesmo antes em regiões litorâneas e regiões de cunho estratégico antes mesmo da chegada dos portugueses no século XVI, no Sudeste Asiático e na costa indiana, né? E também a questão do catolicismo. E o catolicismo a gente tem que entender que, por exemplo, a figura de Von Bell, a figura de Mateo Ricci, que talvez seja o jesuíta mais influente junto à corte imperial chinesa desse período, né? Eu tinha falado do Castiglione anteriormente. Eles vão sendo gradativamente banidos da China. No sentido de que, primeiro, existe até uma ordem em 1773 que termina a ordem dos jesuítas no mundo. Mas até então, até o imperador Kangxi, ele eventualmente ele bane essa ordem na China, porque eventualmente eles devem decidir se a lealdade última deles é ao imperador chinês ou se não a Roma. E é claro que eles vão responderam muito que é a lealdade ao Papa. Então aí eles tiveram que deixar a China. Só que a herança jesuítica, da percepção ocidental com a China, ela permanece. Então, por exemplo, o Von Bell, o Mateo Ricci, eles foram essenciais na questão de serem conselheiros de astronomia, de observação celeste, né, da precisão de relógios, de até uma certa transição de conhecimento que vinha da Europa e chegava também na China, e o contrário, como que os jesuítas retrabalharam as ideias do confucionismo e do budismo, né? Enxergava-se muita similaridade do cristianismo com o budismo em terras chinesas. Então, de certa maneira, era quase como se na China muitos enxergavam esse catolicismo
como uma forma meio divergente, inclusive, do budismo, né? É difícil a gente entender isso, mas para eles, no olhar deles, existiam muitas semelhanças, né? Então tudo isso vai marcar como vai se apresentar a cultura, a sociedade e a literatura na dinastia Qing. É claro que eu fui bastante resumido, existem inúmeros outros desdobramentos. Eu trouxe, por exemplo, o Dai Chen, existiam muitos outros pensadores reformistas nessa época, assim como grandes obras literárias foram compiladas nessa época, né? Mas no adentrar do século XIX, em meados do século XIX, diante daquelas crises sociais, aquelas crises de colheita e depois com as agressões impostas aos ocidentais, isso tudo vai gerar um clima de decadência já na segunda metade do século XIX. E aí, na próxima aula, veremos como que vai acender uma nova correlação de forças a partir de 1911 com o colapso do Império Manchu, o Império Qing, e a ascensão então de um regime político novo, um regime republicano.